Negócios e comércio eletrônico nas organizações. Organização virtual e a era da informação. Olá, pessoal. Os negócios eletrônicos e o comércio eletrônico dentro das organizações, ele necessita, sem sombra de dúvida, para que seja possível, aquilo que a gente faz hoje. Aquilo, por exemplo, eu entro lá no submarino.com e faço uma compra de hotel, de viagem, seja o que for. Para ser possível toda essa brincadeira automática, recebo um e-mail confirmando, faço pagamento online, toda essa logística, vamos pensar assim, a gente precisa ter um background tecnológico. As empresas precisam ter uma evolução para que esse processo todo aconteça. E isso não foi da noite para o dia e não acontece da noite para o dia com a maioria das empresas, certo? O que a gente percebe, e academicamente, teoricamente, o que a gente percebe é uma evolução dos negócios dentro das organizações. Dos negócios não, na realidade, da tecnologia linkada ao negócio dentro das organizações. Vale ressaltar que essa evolução, ela anda em paralelo a dois itens. A evolução tecnológica, então, sem sombra de dúvida, começam a surgir novas tecnologias e essas novas tecnologias acabam interferindo, ajudando, apoiando os negócios e também vem acontecendo uma evolução nos negócios, certo? Nas organizações. Então, esses dois processos, eles vêm acontecendo historicamente. E é importante a gente entender, certo, como vem acontecendo e o que existe do ponto de vista teórico ou do ponto de vista, vamos pensar assim, de mundos dentro da empresa. Mundos, quando eu quero dizer mundos, é de áreas ou sistemas do ponto de vista de função desses sistemas, né? Porque aqui, quando a gente fala de sistemas dentro das organizações, a gente não pode dar nome necessariamente, né? A gente pensa muito mais num nome conceitual, pensando no que cada um dos sistemas faz, do que um nome comercial. Então, a gente evita trabalhar isso, mas realmente puxar um pouquinho no conceito. Vamos olhar na tela e acompanhar a linha histórica que está mostrando lá. E aí a gente consegue ter uma noção de como isso vem evoluindo. Vamos comigo. Então, aí na tela, vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo uma evolução da TI dentro das organizações. Então, o primeiro passo, vamos pensar lá, antes da década de 70, a gente começa a ver o quê? O processamento eletrônico de dados. O que é? Então, vamos pensar, num primeiro momento, se a gente analisar e pensar em termos de banco de dados, a gente vai pensar, as empresas, elas tinham um processo, né, e é justamente esse momento de processamento eletrônico de dados, onde eu pegava uma série de informações que existiam em papel e eu simplesmente colocava essas informações dentro do sistema. E nesse momento, a gente tinha o computador, ou na época, os grandes mainframes, né, funcionando simplesmente como ordenadores. Eram sistemas que eles simplesmente ordenavam os dados e geravam uma série de relatórios quantitativos sem grande informação, tá? Então, aqui, a gente tem que lembrar em ordenar. Essa era a grande função. Aí você deve pensar, só ordenar, que coisa sem graça. Gente, vamos imaginar, então, o processamento. Tem empresas que têm um processamento de informações. Vamos imaginar um banco. Vamos imaginar o Banco Central. A quantidade de informações que eles têm, a quantidade de dados que são trabalhados e comparados. Isso é muito importante. Aqui traz um exemplo muito legal e eu chamo vocês para mim para a gente conversar, mostrar a importância, porque hoje a gente está tão avançado tecnologicamente, a gente é mobile, né? A gente só usa WhatsApp. Então, às vezes a gente acha que o processamento de dados não é importante. Mas e quando a gente fala de linha histórica ali, a gente fala de evolução. A gente não tem a eliminação daqueles itens. Talvez alguma tecnologia, a forma como era feito aquilo não é mais daquele jeito. Mas essa função de processamento de dados ainda acontece. Para você perceber gritantemente a importância desse processo, eu vou pensar aqui junto com vocês a questão de cheque. Que hoje a gente mal usa também, né? Mas existe um cheque que você pode dar, né? Ao invés de usar o dinheiro, você pode passar um cheque, ainda existe, né?
Dizem as más línguas que também vai deixar de existir. Mas ainda existe um cheque. Antigamente, quando você dava um cheque de uma praça para outra, isso quer dizer, de uma cidade para outra, esse cheque tinha que ser compensado. Lembra dessa história? Ele tinha que ser compensado. E isso, muitas vezes, demorava muito tempo para ser processado. Isso quer dizer, demorava muito tempo. Para sair da conta não demorava, né? O dinheiro saía da sua conta e demorava muito tempo para o dinheiro ir para a conta de quem você depositou o cheque. Por quê? Porque havia um processamento dessa informação, que era manual, né? E tinha que acontecer. Hoje, isso é praticamente online, né? A coisa...